Mounjaro, minha experiência. Mounjaro e síndrome do ovário policístico. Como é que é essa história toda que você vai conhecer aqui hoje? Tem várias questões relacionadas aí a essa importante comorbidade, a síndrome do ovário policístico. É uma doença que atinge muitas mulheres em idade fértil. A gente vai falar sobre isso hoje. E também eu vou ler os comentários do vídeo de ontem. Hoje é o vídeo 51, o vídeo de ontem foi o 50. E eu fiquei devendo também os comentários do vídeo 49. Então, bastante dúvida aí que eu tenho para tirar de vocês que estão acompanhando aqui essa série. Para quem está chegando agora, está conhecendo o meu trabalho, isso aqui é uma série sobre o uso do Mounjaro, minha experiência, ou seja, eu estou utilizando o Mounjaro, estou emagrecendo com o Mounjaro e estou contando aqui a minha história nesse momento de emagrecimento rápido que eu estou fazendo utilizando o Mounjaro. Então, para você ficar a par de tudo que está acontecendo comigo, se liga aí. Hoje é o primeiro dia após a 8ª aplicação do Mounjaro e essa será a minha última dose, então resolvi aumentar para 5 miligramas. Até agora não senti efeitos colaterais, mas acho que a fome física ficou bem mais controlada. O problema são as compulsões alimentares e a desmotivação nessa fase final, que tem me feito descumprir minha estratégia alimentar. Mas estou firme nos treinos de corrida. Ontem eu precisei descansar a musculatura após um treino de 7 km no sábado, mas hoje eu retomo e eu pretendo correr diariamente até concluir meu objetivo, que é emagrecer 10 quilos na balança com o Mounjaro. Estou fazendo uma técnica de emagrecimento rápido, com um grande déficit calórico, utilizando o jejum intermitente de 24 horas, oscilando entre a dieta low carb e a dieta cetogênica sem gordura. Eu já fui obeso e já pesei mais de 112 quilos. Quando iniciei o Mounjaro, estava com 96,5 kg e IMC 29. E antes de fazer esse grande déficit calórico, eu fiz um preparo com 10 semanas de musculação pesada. Além disso, eu monitoro os meus sinais vitais o tempo todo, então não tente fazer isso sem orientação ostensiva de um médico. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Agora eu já emagreci 24 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E se você já fez de tudo para emagrecer e não sabe por onde começar, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. Uma é através da minha consulta exclusiva online. Por ela, eu vou avaliar pessoalmente o seu caso, vou solicitar exames e vou prescrever medicações, se for o caso. E também você vai receber módulos extras de explicação mais detalhada sobre todo o processo de emagrecimento. Então é uma consulta fantástica e eu tenho certeza que você vai adorar. Outra maneira de eu te ajudar no seu processo de emagrecimento é através do meu curso que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. Por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para mim, para os meus parentes, para os meus pacientes e para os meus alunos. E você pode utilizar essa técnica aí na sua casa para você emagrecer sozinho. Ou se você estiver em acompanhamento com outro médico, fazendo uso do Mounjaro, por exemplo, você pode utilizar o meu curso para aprender a minha técnica e aumentar os seus resultados. Para ter mais informações sobre esses serviços, basta acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. E olha, a gente vai começar, como é tradição, com a leitura dos comentários. O vídeo de ontem, que foi o vídeo sobre o maior erro de quem busca o processo de emagrecimento, foi o vídeo número 50. Eu não li os comentários do vídeo 49, porque o vídeo de ontem foi um vídeo que iria ficar muito longo. Então eu vou ler agora os comentários do vídeo 49, que foi Mounjaro e câncer de intestino. E aí teve alguns comentários que eu vou ler aqui para você agora, tá? O primeiro é Regina Aparecida Rabelato. Ela escreveu assim: boa tarde, Dr. Mounjaro. Boa tarde, Regina. Olha, obrigado aí pela sua audiência e pelo seu comentário. Engraçado você me chamar de Dr. Mounjaro. Eu já fui chamado de Dr. Aspirina na época da pandemia, quase não sai agora, porque eu defendia o uso da aspirina para tratar a Covid. Inclusive eu fiz o primeiro estudo científico do mundo, vou colocar até aí a imagem do meu estudo, foi sobre o uso da aspirina para tratar a Covid. Depois desse meu estudo, teve um estudo americano
e teve também um estudo na Inglaterra, um ensaio clínico duplo cego multicêntrico, um estudo bem importante que foi feito na Inglaterra, que mostrou que realmente a aspirina pode ser um tratamento para a Covid. E aí me chamavam aqui em Recife de doutor aspirina. E eu já tive também uma época que eu fui chamado de doutor Ozempic, depois que eu incorporei essa nova área de trabalho no emagrecimento. Eu gravei centenas de vídeos sobre emagrecimento, tá tudo aí no meu canal do YouTube, inclusive tem 2 playlists enormes sobre o Ozempic. Quando você colocava meu nome no Google, Francisco Zacarias, o Google já completava com Francisco Zacarias Ozempic. E aí me chamavam também de Dr. Ozempic. E agora você chamando de Dr. Monjaro, eu achei engraçado. Mas vamos seguir aqui com os comentários. Irene Aparecida Silva Oli. Ela escreveu assim: tenho 60 anos, minha altura é 1,52 m e peso 77 quilos, preciso emagrecer urgente, me ajuda, doutor? Olha, só para calcular o seu IMC bem rápido, seu IMC vai dar 33, você está na obesidade grau 1, então realmente você precisa emagrecer, inclusive você tem indicação de utilizar o Monjaro. Inicie, comece logo, dê o seu primeiro passo. Fernando Pereira Flor escreveu assim: olá doutor, estou acompanhando a série, iniciei o uso do Monjaro faz 2 dias, estou ansiosa. Deve ter falado porque tem Fernando, mas pode ser às vezes uma mulher usando um perfil do marido ou do irmão. Bom, mas ela diz: estou ansiosa no processo. Gostaria de saber se no caso de fazer o acompanhamento médico com o senhor é possível comprar o medicamento em Portugal. Minha mãe mora no Brasil e também sofre com a obesidade há muitos anos, mas o preço do Monjaro no Brasil nesse momento é inalcançável. No caso de a receita valer aqui, eu compro e levo para ela. Parabéns por todas as informações sobre esse medicamento, está sendo muito importante para mim e tenho certeza de que vai ajudar muitas pessoas. Olha, você pode sim utilizar a receita brasileira em alguns países. Em Portugal, você consegue comprar com a receita brasileira em algumas farmácias. Não são todas que aceitam, mas tem algumas farmácias que aceitam, só que você não vai ganhar o desconto extra do governo português. Para você comprar o medicamento por um preço bem mais barato que você compra em Portugal, você tem que ter uma receita de Portugal e que seja assinada por um médico do Sistema Público de Saúde português. Se você também quiser, você pode fazer uma consulta online com a sua mãe, com um médico que trabalhe em Portugal, pode ser um médico português, ou existem vários médicos brasileiros trabalhando em Portugal, e ele pode fazer a receita portuguesa para você comprar o medicamento em Portugal para sua mãe em qualquer farmácia. Só que normalmente esses médicos que fazem esse tipo de consulta são os médicos chamados particulares. E aí a receita do médico particular não é aceita para ter o desconto extra do governo, que o governo subsidia vários medicamentos. Então, existem, por exemplo, no caso do Ozempic, a diferença era muito grande. Se você tiver uma receita do governo, de um médico do sistema público, você conseguia um desconto muito grande. Às vezes o médico do sistema público não quer prescrever a medicação para o emagrecimento, que às vezes ele tem a preocupação de não onerar o sistema e também de não ter falta do medicamento. Aí você vai ter que conversar com o médico para ver como é que vai dar certo isso aí. Então existem várias maneiras de você conseguir ajudar a sua mãe. Meta bronca, o mais importante é que ela esteja de acordo com o processo. Só emagrece quem está de acordo, porque o emagrecimento demanda a voluntariedade. A pessoa tem que estar disposta a passar pelo processo. Vamos seguir agora. Chefe Pimenta escreveu o seguinte: moro em Londres, você atende aqui, você consegue me dar a receita? Olha, em Londres eu tenho vários pacientes que moram aí na Inglaterra, e na Inglaterra existe uma coisa que no Brasil a gente não tem, que é proibido, que é o médico vinculado à farmácia. Então na Inglaterra existem farmácias que vendem mediante uma consulta online com o médico vinculado à farmácia, e existem farmácias inclusive que vendem sem receita médica, desde que você passe por um questionário. Então você consegue comprar o medicamento
e você consegue ter o meu acompanhamento online, através da consulta exclusiva, para a gente conduzir aí o seu processo de emagrecimento. Isso é válido tanto para a compra do Mounjaro, como também, eventualmente, para a compra de outras medicações. Você consegue, desde que você tenha a indicação, e que isso é algo mundial. A indicação do Mounjaro, por exemplo, e de medicações, por exemplo, para o comportamento, são indicações mundiais, e que a gente, muitas vezes, mediante argumentos, a gente consegue explicar isso para, eventualmente, você passar por uma consulta online com o médico da farmácia e você conseguir comprar. Na Inglaterra, normalmente, não tem problema. Vamos seguir agora com os comentários do vídeo número 50, que é o vídeo Mounjaro, o maior erro de quem quer emagrecer. E aí a gente tem aqui vários comentários. Esse vídeo foi muito falado ontem. O primeiro é Alex Xavier, ou Ale Xavier, pode ser Ale, acho que é Ale Xavier, 2480, escreveu assim: parabéns, doutor, e obrigado por compartilhar seus conhecimentos gratuitamente. O senhor honra o juramento de formatura. Obrigado, Ale Xavier, obrigado também pela sua audiência. Estamos vivendo a era da informação. Informação hoje em dia não tem dono, ela tem que ser passada. Todo mundo tem que ter acesso a todas as informações para que a humanidade evolua. E de alguma forma vocês me retribuem quando vocês vêm para a consulta, quando vocês vêm, compram o meu curso. O próprio YouTube também coloca propagandas, você assiste as propagandas e aí eu ganho também um pouquinho de dinheiro e acaba que eu sustento minha família e vocês aproveitam os conhecimentos que eu tenho para passar. Então, acaba sendo uma ajuda mútua. Josislaine Martins escreveu assim: esta caneta contém quantas aplicações? Olha, a caneta de 15 mg Quick Pen, ela tem 4 doses de 15 mg, mas se você fracionar as doses, aí você vai chegar até 24 doses de 2,5 mg. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico isso. No caso da caneta Quick Pen, ela vem até com uma quantidade adicional de medicamentos. Então tem pessoas que utilizam a seringa de insulina e retiram a quantidade, o restante final, que é uma quantidade extra de medicamento, e aí ela consegue durar até um pouco mais de 6 meses, tá? Existe vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu explico tudo isso, essa questão de puxar a medicação com insulina, com agulha de insulina. O seu médico tem que ter conhecimento, você tem que ter segurança para fazer, e o seu médico tem que estar de acordo, e também com essa contagem dos cliques, tá bom? Jamais utilize o Mounjaro sem acompanhamento médico. Dineia Fonseca, 294. Doutor, sou diabética há 25 anos. Minha glicada há 1 ano atrás estava 12. No começo de 2024 comecei a tomar insulina e Ozempic. Em abril de 2024 tinha baixado para 8,5 minha glicada. Minha médica me passou para Mounjaro. Comecei com a dose 2,5, 2 meses depois subiu para 5 mg e já tem 2 meses que estou na dose 7,5. Perdi uns 3 quilos. A gordura da barriga amoleceu também, era bem dura. Não emagreci, mas a glicada está baixando. Como faço para fazer uma consulta com você? Moro em Boston, nos Estados Unidos. Obrigada. Aí ela continua no próximo comentário dizendo assim: aqui o Mounjaro vem em uma única dose só. No meu caso, uma dose de 7,5 de cada vez. Olha, Dinéia, o que aconteceu no seu caso aí é que você provavelmente tinha uma quantidade grande de gordura abdominal, e essa gordura abdominal é o que estava provocando esse desequilíbrio do seu diabetes. E esse peso que você perdeu, embora tenha sido uma quantidade pequena de peso, foi uma quantidade direcionada para a gordura abdominal. Isso é uma questão genética sua. Então você tem um acúmulo da gordura abdominal, mas quando você emagreceu, você perdeu a gordura abdominal, e é por isso que está tendo uma boa repercussão na melhora do seu diabetes. Indica que existe uma chance, quem sabe um dia, de você até se livrar da insulina. Isso não tem como garantir, porque já faz bastante tempo, já faz mais de 10 anos que você tem diabetes, e talvez você não consiga se livrar da insulina, mas está mostrando aí que você tem possibilidade de recuperação.
Então você tem que insistir nesse tratamento, você tem que emagrecer mais e você tem que queimar completamente a barriga, essa gordura da barriga. Observa aqui também que você provavelmente está tendo o resultado do medicamento, que é um emagrecimento, que quando a gente vai ver é 21% do peso corporal ao longo de 72 semanas. Então, na verdade, o seu resultado está satisfatório, mas pode melhorar. E aí que pode ser interessante a gente ter nossa consulta. Eu acho válido que você tenha, porque a gente vai analisar outras questões relacionadas ao emagrecimento que podem melhorar ainda mais os seus resultados. E melhorando seus resultados, você vai ter o bem mais precioso, que é a própria vida. Quanto mais você viver, melhor. Isso vai ser muito bom para você. E não tem preço, não tem dinheiro que pague pelo tempo de vida. Então, continue com seu processo de emagrecimento. Se quiser vir para a consulta, estou à disposição e para mim será uma honra. E o fato de você estar em acompanhamento aí nos Estados Unidos com outra médica, isso até é bom para a gente, porque na verdade a gente vai trazer novas informações que vão contribuir e a gente vai fazer um trabalho conjunto, usando também da experiência da médica que está te acompanhando, inclusive, ela está fazendo um bom trabalho com você e a gente vai fazer um trabalho em equipe para ter o melhor resultado para o seu caso. Vamos seguir com mais comentários. Sara Medina Cavalheiro escreveu assim: Deus abençoe seu filho Joaquim, todos de sua família, Deus te abençoe. Mandou um monte de coraçõezinhos. Obrigado, Sara, obrigado pela sua audiência, obrigado pelas suas palavras para o meu filho. Eu fico muito feliz com o que você escreveu aqui. Muito obrigado. Cida Botelho escreveu assim: doutor, vou passar em consulta com você. Assim que você voltar de férias. Opa, eu preciso de massa magra. Olha, Cida, a consulta ela inicia com uma avaliação rápida do seu perfil e eu vou solicitar exames. E aí você vai fazer os exames e você só vem para a consulta depois. Então, se você quiser, você já pode vir hoje mesmo. Para mim será uma honra. Agradeço sempre seus comentários aqui nos meus vídeos. E aí eu vou tirar minhas férias, mas quando eu voltar de férias é o tempo também de você fazer seus exames. Então vem que vai dar tudo certo e para mim vai ser uma grande honra ter você como minha paciente. Multinata 19. Doutor, parabéns. Sua opinião do manipulado. Está perguntando qual é a minha opinião sobre o Monjaro manipulado. Olha, Multinata 19, tem um vídeo sobre manipulado que eu já gravei. Eu vou te dizer qual o número desse vídeo para você assistir e você vai entender a minha opinião. O vídeo número 30. Ele fala assim, ó, vou até colocar na tela aí para você ver. Monjaro manipulado ou por dose vale a pena? Aí eu explico toda essa questão do Monjaro manipulado para você entender. Então, sugiro aí que você assista esse vídeo. E olha, pessoal, falando em manipulado, hoje eu tive um contato de uma paciente que me falou da possibilidade dela comprar o Monjaro enviado por uma amiga que mora na Inglaterra. E aí o prazo de entrega são 10 a 15 dias. Esse tipo de compra tem que ter cuidado. Por quê? Porque a amiga despacharia o Monjaro lá na Inglaterra e ele passaria em trânsito 10 a 15 dias úteis até chegar no Brasil. Uma coisa é você comprar de uma importadora, que ela vai fazer essa compra e a pessoa que está transportando sabe que aquilo é um medicamento que tem que ficar refrigerado. Outra coisa é uma pessoa física que está na Inglaterra, comprou numa farmácia para ela e mandou por uma remessa que não se tem esse controle. Tem um vídeo aí no meu canal que eu falo sobre o Monjaro em viagens e que você tem que ter cuidado com relação ao controle da conservação do seu Monjaro durante esse período de viagens, justamente porque ele pode durar até 30 dias fora da geladeira, mas tem que respeitar a temperatura máxima de 30 graus. E a gente não tem como garantir isso se o medicamento estiver, por exemplo, sendo transportado através de uma remessa pelos correios, uma remessa pelo uma empresa de entrega, né, passando tanto tempo. Às vezes ele pode ficar lá num galpão guardado e essa temperatura pode não ser respeitada. Eu vou só
mostrar para vocês aqui o número 22, vídeo 22, vou colocar na tela aí para você ver, ó. Monjaro em viagens, como conservar. Então, assista esse vídeo também para tirar essas dúvidas. Vou colocar o telefone aqui para carregar. E nós tivemos aqui uma falha técnica. Tive que mudar a posição da minha câmera, porque o celular estava descarregando a bateria e antes de eu gravar eu não percebi. Ó, vamos falar agora sobre síndrome do ovário policístico, que é o tema desse vídeo. A síndrome do ovário policístico é uma doença que é caracterizada por um desequilíbrio hormonal nas mulheres, associada à formação de cistos, que são como se fossem bolhas nos ovários. E essa característica, essas alterações hormonais, melhor dizendo, se relacionam com o aumento na produção de hormônios masculinos. E é daí que vem os sintomas. Só para você saber, as mulheres em idade fértil, que são as mulheres tecnicamente entre 10 e 49 anos, são acometidas em 5 a 10% de prevalência com relação à síndrome do ovário policístico, ou seja, 5 a 10% das mulheres em idade fértil têm a doença da síndrome do ovário policístico, que é uma condição que aumenta o risco cardiovascular das pacientes. Vou colocar aí para você ver uma imagem que eu retirei da internet, que eu fiz uma pesquisa, só para você saber sobre, por exemplo, os sintomas. Então, os principais sintomas se relacionam com alterações na regularidade da menstruação, a menstruação irregular ou ausente, acne, pele oleosa, excesso de pelos no corpo, no rosto, nos seios e também no abdômen, e a queda de cabelo. Se relaciona com o efeito dos hormônios masculinos, aumentando no caso das mulheres que têm a síndrome. E outra coisa importante, vou colocar outra imagem aí para você ver, ó. A SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, pode causar problemas de saúde mais graves, como obesidade, pré-diabetes, diabetes tipo 2, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono, doença hepática gordurosa não alcoólica, distúrbios do humor e câncer. E aí, o tratamento para diminuir os sintomas e restaurar as condições hormonais, principalmente se relaciona com a prática da atividade física, o emagrecimento, reposição hormonal, medicamentos com estrogênio e também medicações específicas. Para prevenir as doenças cardiovasculares é importante monitorar pressão arterial, tabagismo, diabetes, hipertensão e dislipidemia. Nitidamente, a gente tem a relação entre a síndrome do ovário policístico e a obesidade. E a relação também entre a síndrome do ovário policístico e os fatores de risco cardiovasculares. Por isso, o emagrecimento é pedra fundamental no tratamento da síndrome do ovário policístico. Tem que emagrecer. Quem tem a síndrome do ovário policístico tem que manter seu IMC abaixo de 27. Eu vou mostrar para vocês aí, ó, um documento que foi publicado em 2024, vou colocar na tela aí, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e também pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. São dois órgãos médicos, tá? ABESO e SBEM. São órgãos de sociedade médica. Como é que é isso? Existem os médicos, cada um tem seu CRM, seu número de registro, e os médicos vão se reunindo em sociedades para estudar determinados assuntos. E aí existem os estudos que são cientificamente publicados, e esses médicos que têm uma condição técnica reconhecidamente importante, ou seja, médicos do mais alto gabarito do ponto de vista técnico, eles fazem parte dessas sociedades para estudar essas publicações científicas e criar os consensos. E aí os consensos são documentos como esse que eu mostrei, vou colocar de novo aí na tela, são documentos que reúnem as evidências científicas a partir da visão de médicos muito experientes e especialistas no assunto. E aí eles criam esses consensos para a gente seguir. Eu, por exemplo, sou um médico generalista, apesar de eu ser cardiologista, eu trabalho como generalista, eu sigo
o que está nos consensos para decidir lá no front, lá na linha de frente, quando eu examino um paciente, atendo um paciente, determino qual vai ser a estratégia para esse paciente, eu considero o que está lá no consenso para poder tomar a decisão. Às vezes, existem pacientes que são de exceção. Tem até um vídeo aqui que eu falo da gordura no fígado, de pacientes magros utilizando o Mounjaro. Então, às vezes, a gente decide fora do consenso, mas com base em evidências científicas, e é assim que a medicina funciona. Então, esse documento, que é um consenso, tá? Tratamento farmacológico do indivíduo adulto com obesidade e seu impacto nas comorbidades. Nesse documento, a síndrome do ovário policístico é reconhecida como sendo uma comorbidade relacionada ao sobrepeso e à obesidade. Então, quem tem síndrome do ovário policístico tem que emagrecer. Não tem como escapar dessa missão. Se você tem mulher, idade fértil, com síndrome do ovário policístico, se você tem essa alteração, essa doença, você tem que se cuidar. E a principal coisa que você vai se cuidar, que você controla, é o emagrecimento. E falando em emagrecimento, tratamento medicamentoso para emagrecer, existem as medicações que têm mais evidência científica para a síndrome do ovário policístico, que são as medicações mais antigas. Por quê? Porque é uma população específica, é uma condição específica de saúde. A medicina ela vai evoluindo e os estudos vão surgindo. E aí os estudos para a síndrome do ovário policístico, os estudos mais fortes, são os estudos com medicações mais antigas, como por exemplo a liraglutida, que é o Saxenda, e até o Orlistat, mas que são medicações pouco eficazes no emagrecimento. As medicações mais eficazes são a semaglutida, que é o Wegovy, e a tirzepatida, que é o Mounjaro. Só que são medicações mais novas, que já foram estudadas, por exemplo, para infarto, AVC, mas principalmente a semaglutida, que não é tão nova quanto o Mounjaro, quanto a tirzepatida. Mas que eu já mostrei para você lá no vídeo 45, quando a gente falou de infarto, AVC e morte cardiovascular, eu mostrei que o efeito não é do medicamento, é um efeito do emagrecimento. E o que o medicamento faz é permitir que o emagrecimento aconteça. E da mesma forma, a gente raciocina para a síndrome do ovário policístico. Até porque não necessariamente você está tratando a síndrome, você está tratando o sobrepeso e a obesidade. Então, qualquer pessoa que tem IMC igual ou superior a 27 e tem a síndrome do ovário policístico, ela tem que emagrecer. Qualquer pessoa que tem o IMC igual ou superior a 30, independentemente se tem a síndrome do ovário policístico ou não, ela tem que emagrecer também. Então, na verdade, a gente trata o emagrecimento, mas sabendo que as mulheres que têm a síndrome do ovário policístico têm um argumento adicional para emagrecer, que é justamente a presença dessa síndrome. Então, se você tem o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, saiba que você tem que emagrecer. O emagrecimento vai reduzir o seu risco cardiovascular e vai também melhorar o controle da sua doença. E o seu médico que lhe acompanha para a síndrome do ovário policístico, normalmente ou um ginecologista ou um endocrinologista, ele vai ficar feliz de ter em você uma paciente que emagreceu, porque vai ser algo muito bom para a sua saúde. Então você tem que emagrecer se você tem a síndrome do ovário policístico até o seu IMC ficar abaixo de 27. Então você tem que chegar no IMC 26, 25, de preferência menos que 25 até chegar em 24 seria ótimo, mas tem que chegar pelo menos abaixo de 27. Então você já sabe, você tem que emagrecer. Então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.